Boas pessoal, esta é a parte 2 do meu vídeo. A linguagem do universo é código binário. E vamos aqui falar um bocado da teórica. No último vídeo falei da prática. E vamos começar com esta frase que nos diz que existem apenas um zero. Isto significa dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que compreendem binário e aquelas que não compreendem. Então vamos falar aqui do transistor, que é a base do código binário, é o dispositivo eletrónico que permite processar e criar código binário. E o transistor foi a maior invenção da história da humanidade, basicamente foi o que permitiu tudo o que temos de tecnologia nos dias de hoje, seja um computador, uma televisão, um telemóvel, tudo tem base em transistores. O transistor basicamente é um semicondutor, ou conduz ou não conduz eletricidade, é feito de silício e tem uma certa configuração que permite que, ao pormos uma ondinha pequena na base, permite-nos amplificar essa onda. E é um interruptor de energia, consoante o estado que fica, consegue memorizar um 0 ou um 1. Hoje em dia temos microprocessadores que são compostos de bilhões de transistores. Um microprocessador de um quadradinho deste tamanho tem bilhões de transistores e basicamente é a base de tudo o que temos de eletrónica nos dias de hoje. Este é o circuito do dispositivo que eu mostrei no meu anterior vídeo, que é o computador mais básico que existe, um computador de 1 bit. Para vos pôr no contexto, vou-vos mostrar aqui só uma pequena parte do vídeo. Vocês veem que se eu carregar no 0 ele está a 0, se eu carregar no 1 ele fica 1. É um processo de armazenamento. Basicamente temos um interruptor digital, como este, mecânico, só que é digital, e ele de forma digital basicamente processa o que eu enviei. E um computador é nada mais nada menos do que milhões destes circuitos todos organizados, que nós enviamos uma informação, ele processa essa informação e mostra-nos essa informação no ecrã organizada em milhões de pontinhos, que organizados mostram-nos uma imagem, um vídeo, ou, mostram, ou dão um som, por exemplo. E então, continuando, este é o circuito deste computador mais básico que existe, que é o computador de 1 bit. Para enfatizar que um computador trabalha apenas com zeros e uns, para quem não compreende. Se tivermos vários interruptores a funcionar em conjunto simultâneo, conseguimos criar um código com variações de apenas 8 interruptores, conseguimos representar todos os símbolos do nosso teclado. Com mais variações, conseguimos representar uma imagem, um vídeo, um som, etc. Temos aqui então a parte de como é que um computador processa e armazena uma imagem e a mostra no computador. Basicamente, nós temos o tamanho da imagem e cada pontinho da imagem está codificado em zeros e uns, e consoante esse código vai mostrar uma determinada cor, e depois esse conjunto de códigos é que nos vai mostrar uma imagem. Aqui vemos mais pormenorizado como é que ele, com vários bits, pode criar várias cores. E basicamente um vídeo é o mesmo conceito. Simplesmente um vídeo são várias imagens. Um vídeo tem frames. Basicamente um vídeo é um conjunto de várias imagens capturadas em cada fração de segundo, que depois a passarem de umas para as outras dão-nos a percepção de um vídeo em movimento. Aqui temos esta imagem, eu vou-vos mostrar o código, basicamente a essência desta imagem, o que é que está por trás, o que é que cria esta imagem. E o que cria esta imagem é este código que vocês veem aqui do lado direito. Vocês veem aqui estes zeros e uns, é tudo zeros e uns. E o que vem a verde e a azul, basicamente, são as propriedades. Está codificado em zeros e uns, as propriedades da imagem, o tamanho e etc. Tudo o que vem em vermelho, basicamente, cada código destes representa uma cor e um pixel. Ou seja, imaginem que este que eu selecionei é o pixel do lado esquerdo, do lado superior esquerdo. Depois passamos para o pixel a seguir, o pixel a seguir até completar a linha de cima. Depois continua para a linha de baixo e cada um destes arrays vai representar uma determinada cor e depois vai-nos formar uma imagem. Basicamente tudo o que vocês veem nos computadores é a essência do que está a mostrar é isto que vocês veem aqui. Esta é aquela imagem. E prosseguindo,
o som, quanto ao som, acho que o som, no som é engraçado, porque muitos produtores e pessoas altos técnicos de música não compreendem a base que é tão simples de como é que o som é armazenado num computador e o que é que o som é, na verdade. Porque se o som é armazenado com zeros e uns, o som é, na verdade, zeros e uns. E vemos aqui no gráfico, temos a linha da vertical, é um gráfico 2D. Na linha da vertical, basicamente, temos o bit depth, que é a profundidade de bits. E na linha horizontal temos o tempo, que é o bitrate. E então, o standard de som de músicas que ouvimos hoje em dia, de wave, temos um bitrate de 41.100 Hz. 41.100 Hz, imaginem que esta linha da horizontal, a linha de baixo, representa 1 segundo. Quer dizer que em cada segundo temos 41.100 posições diferentes em que a onda pode andar. E, como vemos aqui, com 16 bits, podem meter pausa na imagem depois para ler melhor. Com 16 bits temos 65.536 valores possíveis. Ou seja, quer dizer que na tabela da esquerda, na linha da vertical, temos 65.536 posições em que a onda pode estar numa determinada fração de tempo. Nesses 41.100 Hz, nessa posição entre os 41.100, ela pode estar em 65.000 posições diferentes na vertical. E então, basicamente aqui temos como podemos calcular o bitrate, que depois é basicamente a multiplicação entre a frequência, entre a profundidade de bits e entre o número de canais, vai nos dar as possibilidades totais. Que neste caso vamos ter 1.411.200 bits. São as possibilidades todas em que pode estar em cada sample. Ou seja, basicamente cada fração de tempo é um sample. E aqui, curiosamente, se nós pusermos um sample a tocar, se nós conseguíssemos selecionar só um sample nesses 41.100 Hz, só um ciclo desses 41.100, um desses ciclos, nós não conseguimos ouvir. Não conseguimos ouvir isso. Ou seja, isto para concluir que a música é silêncio. São conjuntos de silêncio. Nós não conseguimos ouvir uma fração desse som, mas o conjunto conseguimos ouvir. E aqui, basicamente, uma pergunta em que nos diz que será o universo o computador máximo? Isto para tentar enfatizar que se nós conseguimos representar tudo, imagens, vídeos, som, que é aquilo que conseguimos perceber na realidade, se conseguimos representar tudo com zeros e uns, não será na verdade tudo zeros e uns? E então, temos aqui o David Icke, que é um famoso orador, que nos diz que nós vivemos num universo, num universo que é um computador quântico. Temos aqui o Seth Lloyd, que é o principal investigador do computador quântico, que está a criar o computador quântico, basicamente vai ser a próxima tecnologia de computador, que é um computador que tem base em átomos, em vez de ter base em transistores, que só conseguem estar ou ligados ou desligados em cada momento. O computador quântico consegue estar ligado e desligado ao mesmo em simultâneo, então as possibilidades computacionais são muito maiores. Então ele diz-nos que o universo é, na verdade, uma grande computação quântica. O universo é um computador quântico. E aqui temos uma imagem para enfatizar que tudo o que acontece dentro do nosso cérebro, não há basicamente os neurónios são interruptores de energia. Eles, basicamente, tudo, e isto já foi demonstrado pela ciência, tudo o que está a acontecer no nosso cérebro são impulsos elétricos. Imaginem o cérebro como um circuito de transistores e esses impulsos elétricos que carregam ou estão desligados ou estão ligados, ao estarem a processar, ao mandar impulsos elétricos de uns para os outros, organizados numa rede neural, é o que nos dá a percepção da realidade de de ver uma imagem, de ver um vídeo ou de ouvir um som. Mas basicamente tudo o que o nosso computador, o nosso cérebro recebe, são impulsos elétricos que são dados pelos nossos ouvidos, impulsos elétricos que são dados pelos nossos olhos, pelo nosso tato e etc. Tudo o que nós percebemos como realidade são impulsos elétricos. Aqui, basicamente, para demonstrar que a nossa realidade é digital ou virtual,
Basicamente, duas coisas que só podem acontecer numa realidade que é digital. A ciência já provou que todos os átomos são 99,99999% de espaço vazio. Se nós conseguíssemos remover todo o espaço vazio de todas as pessoas da raça humana, nós cabíamos todos num cubo de açúcar. Isso só pode acontecer numa realidade que é digital e que não é feita de matéria como nós supomos. E temos o emparelhamento quântico, que é um facto científico, que já foi provado múltiplas vezes pela ciência. Basicamente, uma partícula, mesmo que separada pelo universo inteiro, se elas estiverem emparelhadas, automaticamente, quando afetamos a rotação de uma, instantaneamente a outra também alterna a sua rotação. Ou seja, isto é impossível de acontecer. Isto só pode acontecer numa realidade que é digital, que não está separada nem por tempo nem por espaço. Que ela está a existir numa realidade digital, virtual. E então, outra das provas é o código de computador encontrado na teoria das cordas. Teoria das cordas, basicamente, é a teoria máxima da ciência, são os maiores génios do mundo, que estão a tentar criar uma fórmula que descreva tudo na realidade, como é que tudo funciona na realidade. E basicamente, eles encontraram, na teoria das cordas, as cordas basicamente. Imaginem como o componente mínimo que existe, que compõe tudo o que existe. Nós sabemos que somos feitos de átomos, que esses átomos compõem moléculas, essas moléculas compõem células, essas células depois compõem corpos. Mas depois, antes dos átomos, o que compõe os átomos são partículas subatómicas, que é o eletrão, o próton e o neutrão. Mas existem outras partículas ainda, que são as strings, são as cordinhas a vibrar, que compõem os eletrões, os prótons e os neutrões. E basicamente essas cordinhas, imaginem que vocês conseguem escalar um átomo ao tamanho do nosso sistema solar. Imaginem que conseguiam expandir um átomo e ficar do tamanho do nosso sistema solar. Uma corda representa uma árvore no planeta Terra. Para vocês verem como é minúscula as cordas. Nós não conseguimos vê-las, mas são cordinhas que depois compõem as partículas compõem átomos e compõem tudo o que existe. E então, na teoria das cordas, eles encontraram os adinkras, que são sequências de zeros e uns, basicamente. Ou seja, eles nas fórmulas que estão a usar para demonstrar tudo no universo, encontraram códigos de zeros e uns. Códigos de zeros e uns que foi com esta fórmula, que foi criada pelo senhor que é o Claude Shannon, que basicamente potenciou tudo o que temos hoje em dia, a teoria da informação. Ele é que começou a teoria da informação. E basicamente ele criou esta fórmula, basicamente permitiu que nós fizéssemos comunicações com zeros e uns. A larga distância conseguíssemos comunicar, porque tudo o que é de comunicações são impulsos de energia, ou está ligado, desligado, e depois cria um pulso do género de código Morse, depois é interpretado no outro lado, e é assim que conseguimos descodificar uma imagem, um vídeo ou um som. Vocês podem meter pause nestas imagens para lerem mesmo ao pormenor como é que este senhor, o Claude Shannon, chegou a esta conclusão. E basicamente esta fórmula permitiu as comunicações porque havia muito ruído quando nós tentávamos comunicar algo, haviam relâmpagos ou campos eletromagnéticos que distorciam o sinal. E esta fórmula conseguiu, ao enviar o sinal e o sinal oposto, conseguiu que nós descodificássemos o sinal de uma forma certa e conseguíssemos passar a informação de um lado para o outro. Pronto, e basicamente é isto. E para concluir que, na verdade, o universo é código binário, são zeros e uns, e que, segundo o machine learning e todas as tecnologias que estão a surgir agora de inteligência artificial, mostram-nos que nós, com eletrónica, estamos a replicar o processo dentro do cérebro e com componentes de matéria, de eletrónica, basicamente conseguimos criar inteligência com zeros e uns. Esses zeros e uns conseguem criar inteligência. Então, quem nos diz a nós que o próprio processo de inteligência dentro do cérebro não é, na verdade, só impulsos intermitentes de energia, que são zeros e uns, ou ligado ou desligado. Tá, obrigado e até já.